Benefícios da semente de abóbora, para que serve e como usar. As plantas de cucurbitáceas são ricas em carotenoides, terpenoides, saponinas e fitoquímicos e têm influência positiva na saúde humana. E vários estudos indicam claramente que as hortaliças cucurbitáceas e suas sementes possuem propriedades antioxidantes, antidiabéticas, anti-inflamatórias e purgativas. Os vegetais desta família são utilizados há milênios, não só para o consumo, mas também pelo seu valor medicinal. As cucurbitáceas mais características são a abóbora e o pepino, que são cultivadas e consumidas em muitas partes do mundo. As sementes de abóbora têm muitos benefícios para a saúde e já são um lanche bem popular. Hoje, nós vamos resumir um pouco da literatura atual sobre as sementes de abóbora com base em estudos dos seus benefícios à saúde. Vem ser saudável comigo e conhecer mais, descobrir todos os seus benefícios, contraindicações, dicas, curiosidades e receitas dessa semente tão poderosa. Enquanto isso, eu vou rodar a vinheta rapidinho, eu volto logo. Você vai se inscrevendo aí no canal, se não é inscrito, deixa seu like, aproveita para compartilhar esse vídeo e me ajudar a levar alimentação saudável para mais pessoas. Pode rodar a vinheta rapidinho. Olá, eu sou a chefe Maria Dias e hoje vamos falar dos benefícios das sementes de abóbora, que não são poucos. E para começar, já vai logo aí, 15 benefícios das sementes de abóbora para você. A semente de abóbora apresenta grande quantidade de compostos bioativos. Essas substâncias são capazes de fornecer vários benefícios à saúde, prevenindo certas doenças ou simplesmente melhorando o funcionamento do nosso organismo. Conheça alguns dos benefícios da semente da abóbora para a saúde. Bora lá? Benefícios para a próstata. As sementes de abóbora são ricas em fitoesteróis que têm sido associados à melhoria da saúde da próstata. Benefícios para auxiliar a digestão. As sementes de abóbora são ricas em fibras que ajudam a manter o trato gastrointestinal saudável e em movimento. Melhoria da saúde do coração. As sementes de abóbora são uma ótima fonte de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, que podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas. Elas também diminuem a inflamação, ainda devido à presença do ômega 3, que exerce uma ação anti-inflamatória contra os processos de estresse ou de doenças que possam estar causando um estado de inflamação do corpo, ajudando a proteger o organismo de doenças cardiovasculares e cerebrais e ainda melhorando a memória e a disposição. Regulação do açúcar no sangue. As sementes de abóbora são ricas em magnésio. Além do magnésio, a grande quantidade de fibras presentes nas sementes de abóbora ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, sendo muito importante para as pessoas diabéticas e para quem possui obesidade com resistência à insulina ou hiperinsulinismo. Melhora a saúde da tireoide. As sementes de abóbora são ricas em zinco, um mineral que ajuda a regular o funcionamento da tireoide. Estudos indicam que a suplementação com zinco em indivíduos com deficiência do mineral pode normalizar os níveis de T3 no organismo, beneficiando o metabolismo dos hormônios tireoidianos e contribuindo na conversão de T4 em T3. Melhora do sono. As sementes de abóbora são fontes naturais de triptofano, um aminoácido que ajuda a produzir serotonina, que é essencial para um sono saudável. Reforço do sistema imunológico. As sementes de abóbora são ricas em zinco, que é fundamental para a função imunológica adequada. As sementes de abóbora também
promovem o controle hormonal. Tá? Elas contêm fitoestrógenos que podem ajudar a equilibrar os níveis hormonais durante a menopausa, tá? Então, atenção aí, mulheres, tá? Elas também ajudam a perda de peso. As sementes de abóbora são uma fonte de proteína saudável, o que pode ajudar a diminuir o apetite e ser muito útil para controlar aí o peso, né? Ajuda a combater os parasitas intestinais. Essas sementes têm sido utilizadas como remédio caseiro para combater os parasitas intestinais, já que possuem ação antiparasitária e antieumíntica, podendo ser consumida tanto por crianças quanto por adultos. No caso dos parasitas intestinais, é recomendado o consumo de 2 colheres de sopa de óleo de semente de abóbora por dia durante 2 semanas. Porém, vou abrir um parênteses aqui. Quando eu era criança, minha mãe dava sementes mesmo de abóbora para a gente comer. Ela torrava e dava sementes com essa finalidade e era muito útil. As sementes de abóbora também ajudam a manter os cabelos e as unhas saudáveis. Elas são ricas em ferro, que ajuda a fortalecer o cabelo e também as unhas. Protege as células contra os radicais livres, devido ao seu elevado teor de antioxidantes, como os carotenoides e a vitamina E. As sementes de abóbora ajudam a proteger as células do organismo do efeito desses radicais livres, né, ajudando a diminuir a inflamação, assim como ajuda a diminuir o risco de alguns tipos de câncer, como de estômago, próstata, cólon e mama. Saúde da pele. As sementes de abóbora são ricas em antioxidantes que ajudam a proteger a pele dos danos causados pelos malvados radicais livres. Combate às anemias. Sementes de abóbora são uma excelente fonte vegetal de ferro e, por isso, ajudam a combater a anemia, podendo também ser consumida por pessoas veganas ou vegetarianas para aumentar a quantidade de ferro no organismo. É importante mencionar aqui, gente, que o ferro presente nas sementes de abóbora é do tipo não M, tá? Então, para que haja absorção, né, para que seja favorecida a absorção desse ferro lá no intestino, é necessário que seja consumida também alguma fonte de vitamina C. Alguns alimentos ricos em vitamina C são a laranja, tangerina, o mamão, caju, o morango, kiwi, tá bom? Bom, são muitos os benefícios da semente de abóbora para a saúde, porém é importante lembrar que para obter todos esses benefícios da semente de abóbora, elas devem fazer parte de uma alimentação saudável e acompanhada por exercício físico regular, né? A semente de abóbora sozinha não vai fazer nenhum milagre na sua vida. Aliás, elas são bastante calóricas, então precisa fazer o consumo da forma correta. Vamos falar um pouquinho da origem e da história do consumo das sementes de abóbora como alimento e como fonte de nutrientes. Essa família, né, das cucurbitáceas, ela é uma família muito grande. Tem mais ou menos 800 espécies conhecidas em todo o mundo e não é possível determinar com precisão quando que os seres humanos descobriram que as sementes de abóbora eram comestíveis e apresentavam benefícios para a saúde, pois isso ocorreu há milhares de anos antes do registro histórico. No entanto, pode-se afirmar que a abóbora e as suas sementes são nativas do continente americano, sendo cultivadas há mais de 10 mil anos pelas populações indígenas daquela região, que já utilizavam como alimento e como remédio. Com a colonização europeia, a abóbora e as suas sementes se espalharam para outras partes do mundo, onde foram incorporadas à culinária e à medicina popular de diferentes culturas. As sementes de abóbora são amplamente conhecidas por sua versatilidade e pelo seu elevado teor nutricional, sendo consumidas de diversas formas em diferentes países do mundo. Mais adiante eu vou te dar umas dicas valiosas de como incluir as sementes de abóbora na sua refeição, além de receitas deliciosas que eu vou deixar lá no meu site, o www.saudavelcomigo.com.br.
Bom, se nós não sabemos com precisão quando essa história de comer sementes de abóbora começou, sabemos que atualmente existem inúmeros estudos científicos que comprovam os seus benefícios, tá? E aí, o que dizem esses estudos sobre os benefícios da semente de abóbora? Dizem que melhora a saúde, né, o colesterol HDL em mulheres na pós-menopausa. Então, tem um estudo que foi feito, né, suplementando com óleo de semente de abóbora algumas mulheres, e aí esse estudo piloto aponta os seguintes resultados. As mulheres que receberam óleo de semente de abóbora mostraram um aumento significativo na concentração de colesterol de lipoproteína de alta densidade, o HDL, aquele que é tido como colesterol bom. E também houve uma diminuição da pressão arterial. Houve também uma melhora significativa nos scores de sintomas da menopausa, com uma diminuição na gravidade dos fogachos, menos dores de cabeça e menos dores nas articulações. Houve também melhora nos sintomas de depressão, que também são muito comuns, né, nessa fase da vida. Alguns estudos clínicos demonstraram que o óleo de semente de abóbora pode ser benéfico no tratamento de problemas cardiovasculares de mulheres na menopausa e doenças associadas ao desequilíbrio dos hormônios sexuais e também desequilíbrio de minerais. A maioria dos estudos foi realizada in vitro e apoia a afirmação de que o óleo de semente de abóbora possui atividades antioxidantes e antimicrobianas. O óleo de semente de abóbora, gente, é amplamente utilizado para tratar a hiperplasia prostática benigna, tá? Conhecida como BPH, né? É uma doença comum entre os homens idosos, né? O fitoesterol total, TPS, né, ele foi isolado da abóbora, da semente da abóbora sem casca, né? E o tratamento com esse TPS melhorou significativamente o aumento patológico da próstata e restaurou alterações histopatológicas da próstata de ratos, tá? Esse estudo foi feito em ratos. De onde, lógico, com base nesse estudo, concluiu-se que o TPS do óleo de semente de abóbora sem casca é um potencial nutracêutico para a prevenção da hiperplasia prostática benigna. A substituição da gordura saturada, aquela que a gente usa na cozinha, o óleo, né, por óleo de semente de abóbora rico em ácido graxo poliinsaturado, atenua a doença hepática gordurosa não alcoólica, né, a esteatose hepática não alcoólica. E também o desenvolvimento de aterosclerose. Esse estudo, gente, mostra que, no geral, uma mudança isocalórica de uma dieta rica em gordura saturada para uma dieta rica em gordura insaturada pode atenuar o desenvolvimento de doença hepática gordurosa não alcoólica e aterosclerose. O óleo de semente de abóbora virgem é rico, né, em fitoquímicos e ele exerce efeitos anti-inflamatórios adicionais, resultando em efeitos mais pronunciados para a saúde. Bom, tem muitos outros estudos ainda que falam dos benefícios, né, que comprovam os benefícios não só do óleo, mas também das sementes, né, mistura de sementes moídas, né, na hora de preparar a sua alimentação, ou seja, na salada, que são excelentes marcadores anti-inflamatórios, né? Então, assim, pacientes já se beneficiaram com isso, de hemodiálise, enfim. Mas eu estou deixando para vocês não só um resumo desses estudos, mas também no final do artigo lá no meu site, um link desses estudos para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tá bom? Além dos estudos, né, nesse artigo lá no meu site, tem também as informações nutricionais da semente de abóbora, a tabela completinha lá para você. Mas assim, só para adiantar alguma coisinha, elas são uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde. E aí eu destaco
Três nutrientes que assim que são super importantes porque tem uma quantidade bem significativa na semente de abóbora. Ela é fonte de muitas vitaminas e minerais. E aí, o magnésio, por exemplo, tem 592 miligramas aproximadamente, que representa 148% da dose diária recomendada. É claro que isso nós estamos falando em 100 gramas de semente de abóbora e a gente não vai comer 100 gramas de semente de abóbora de uma vez, até porque, como falei, é bastante calórico, né? Mas se você inclui um pouco na sua alimentação, você já está dando um aporte para esses nutrientes. Ferro, ela tem 8,8 miligramas, ou seja, 49% da dose diária recomendada. E zinco, 7,5 miligramas, ou seja, 68% da dose diária recomendada de zinco, você encontra em 100 gramas de sementes de abóbora. Agora vamos para uma coisa importante, hein? É hora de tocar aquela musiquinha, hein? Atenção, hein? Atenção que isso aqui é importante. Sementes de abóbora tem contraindicação? E aí? Gente, ó, de forma geral, é seguro e saudável consumir semente de abóbora de vários cultivares, desde que elas estejam maduras e sejam preparadas corretamente. Mas é importante lembrar que elas podem ser um alérgeno muito comum. Portanto, se você possui alergia a nozes, por exemplo, pode apresentar alguma reação ao consumo de sementes de abóbora. Se você tiver dúvidas, consulte o seu médico ou nutricionista antes de incluir sementes de abóbora em sua dieta. Há algumas evidências de que as sementes de abóbora podem exercer efeitos alergênicos e induzir anafilaxia grave com risco de vida. As pessoas que têm alergia a melão, pepino, abobrinha, que pertencem à mesma família, né, das cucurbitáceas e da abóbora, que já é bem conhecida, precisam ter cuidado, né, com essa questão. Poucas descrições de reações alérgicas associadas à abóbora foram publicadas, especialmente em crianças. Eu dei assim, uma boa pesquisada e até o momento 3 casos de polpa de abóbora e 2 casos de semente foram relatados em crianças. E nesse estudo que eu menciono, lá no meu site, por exemplo, tem um relato de um caso de anafilaxia por semente de abóbora em uma criança que tinha uma boa tolerância à polpa, ou seja, ela comia a polpa da abóbora, não fazia nada, comeu a semente e quase morreu. E essa era uma criança que tinha alergia a nozes, então para você ver que tem que ficar atento a esse fator, tá bom? Outro fator a se considerar é que as sementes de abóbora, como já falei anteriormente, são ricas em calorias, portanto, devem ser consumidas com moderação, mesmo que seus benefícios sejam muitos. E, além disso, é recomendado escolher sementes orgânicas, né, ou livre de agrotóxicos sempre que possível, para evitar a exposição a substâncias químicas nocivas à nossa saúde. Agora, bora lá aprender como usar as sementes de abóbora? Então, se prepara aí que vem dicas e receitas. As sementes de abóbora são uma excelente fonte de nutrientes importantes, como você já viu para a saúde, e elas podem ser facilmente incorporadas à dieta diária, como um lanche saudável ou como um ingrediente em várias receitas. Vamos pegar essas dicas aí para que vocês possam incluir a semente de abóbora na sua alimentação. Tem diversas formas de consumir a semente de abóbora para poder obter os seus benefícios. E eu só vou dar algumas opções aqui para vocês, mas aí vocês podem usar a criatividade de vocês, né? Semente de abóbora tostada. Elas podem ser cozidas no forno ou mesmo na frigideira sem óleo, até ficarem douradinhas e crocantes. E elas podem ser salgadas, ou você pode até temperar com ervas, né, com alguns condimentos ao seu gosto e vai ficar uma delícia. Semente de abóbora crua. As sementes de abóbora crua, elas podem ser trituradas até formar uma espécie de farinha
E você pode adicionar em receitas de smoothies, shakes proteicos ou mesmo só salpicar as sementes inteiras ou trituradas sobre as saladas. A farinha de semente de abóbora, as sementes podem ser moídas e transformadas numa farinha que pode ser usada para preparar pães, bolos e outras receitas. Aliás, lá no site eu estou deixando para vocês essa receita de como fazer a farinha da semente de abóbora em casa. O óleo de semente de abóbora. A semente de abóbora também pode ser prensada, né? E aí dela se extrai um óleo que pode ser usado para temperar as saladas ou cozinhar os alimentos. E ele também é vendido na forma de cápsulas, né? Para que você possa fazer a ingestão desse óleo, caso você opte por não comer as sementes. Com isso, nós podemos concluir que as sementes de abóbora são uma excelente fonte de nutrientes essenciais para manter uma vida mais saudável e equilibrada. Além disso, são versáteis, como vocês já viram, podem ser usadas em diversas receitas. Estou deixando no meu site inúmeras receitas para vocês. Então passa lá, leia esse artigo na íntegra. Experimenta, né? Faz as receitas e depois comenta com a gente. Elas vão trazer mais sabor e benefícios para a sua saúde. Não há desculpas para você não incluir a semente de abóbora em sua dieta diária. Use a sua criatividade, experimente as receitas apresentadas no site e lembre-se que tem mais receitas no nosso canal, né? Aqui no YouTube. Inclusive receitas com semente de abóbora para você se inspirar, tá bom? Gente, assistam os outros vídeos, tem muitos alimentos saudáveis aqui, muitas receitas legais. E aproveitem e compartilham, se inscrevam. Tem muita gente que assiste o vídeo e não é inscrito no canal. E nós estamos aqui, ó, na luta para chegar em 100 mil inscritos. Tá pertinho, tá faltando um pouco. Então se inscreve, convida um amigo para se inscrever também. Compartilha esse conteúdo se ele é importante para você. Pode ajudar também outras pessoas, tá bom? E aproveite as dicas que a gente dá aqui para poder fazer a sua saúde melhorar a cada dia. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!